Sejam muito bem-vindos aos quartos Sextou com os Unidos. Muito boa noite a todos vocês, muito boa noite aos Podcasters Unidos, né? Essa iniciativa maravilhosa aí que a gente tem. E lembrando sempre os 4 podcasts aqui participantes, incluindo eu, é claro, né? O host aí do Sextou com os Unidos. Estamos na rede Podcasters Unidos, todos lá fazendo crossover sempre, e hoje temos uma variedade grande aqui de podcasters fazendo com a gente a live de hoje, né? Incrível live de hoje, mais uma live aí que é para deixar a sua sexta-feira um pouquinho melhor, um pouquinho mais belezinha com essa chuva que está caindo aí no Brasil inteiro. E hoje estou aqui, trouxe mais outros 3 convidados comigo. O primeiro aqui, ó, do meu lado, aqui, ó, desse lado aqui, Guilherme Andrade, do Papo de Calçada. Tudo bom, Guilherme? Salve, salve, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bora bater uns papos aleatórios aí. Bora sim. O Guilherme já, para você que escuta podcast, o oficial, né? Hoje vamos debater isso talvez, hein, Adriano? Sobre nomes de podcast. Por favor. O Guilherme já apareceu muito lá no podcast já. E o que está embaixo de mim aqui, ó, Adriano Rosário, do Papo Aberto Oficial. Tudo bom, Adriano? Salve, salve aí, galera que tá na live. Prazer imenso estar aqui com essa live com vocês aqui, muito bacana. E vamos bater um papo e ver o que rola aqui. E Papo Aberto é oficial. É isso aí, sempre. Se é o primeiro a nascer, é oficial, cara. Isso aí tá na lei, tá escrito. Exatamente. Tá escrito. E aqui é na minha diagonal, aqui, ó. Aqui é a diagonal, aqui embaixo, Arthur Renan, lá do KOcast. Tudo bom, Arthur? Salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan e, pô, meu irmão, eu só tenho um negócio a dizer. Bebi e estou em live. Merdas vão acontecer. É isso aí, cara. É isso aí. Quanto mais bebida, melhor, então, né? É isso aí que você quer dizer. Não fui eu que disse, não. Não fui eu, não. Tá certo. Então, como vocês já sabem, vocês estão escutando aqui, eu sorteio alguns assuntos, né, que os convidados trouxeram para a gente debater. Uhum. E aí vamos ver qual que vai ser o primeiro assunto da noite. Vou sortear aqui, ó, vou mostrar para todo mundo. Meu Deus, travou. Aê, olha, temos aí alguns assuntos na noite. Vou embaralhar os itens e ver qual que vai dar. Ó, trailers melhores do que filmes. Meu. Vamos deixar que o Arthur trouxe um assunto parecido com esse, então vou deixar o Arthur começar. Qual trailer que para você, Arthur, é melhor do que o filme? Vem com o pai. Ó, Esquadrão Suicida. Irmão, na moral, esse daí doeu, porque olha só, o Esquadrão Suicida, ele foi apresentado na Comic Con. Não tinha trailer, não tinha porra nenhuma, foi apresentado na Comic Con. E ele foi dito como um filme sombrio. Eu falei, caraca, cara, vai ser foda esse filme, não sei o quê. Aí no segundo trailer apareceu ele como Bohemian Episódio. Aí, tiro e pá, eu falei, caraca, cara, vai ser bom, não tem jeito. Vai ser louco. Na porra do trailer, tem que ser bom, o filme tem que ser bom. Ruim, não tem. Aí os caras foram e me lançaram aquela... Muito ruim, cara. Aquela caraca, cara. Né? Pode falar. Nossa, foi muito ruim, mano. Foi muito ruim. É uma merda aquele filme, cara. Eu não conheci uma pessoa que gosta dele. Alguém daqui gosta do filme, Adriano, Guilherme? Não? Nem o Coringa do Jared Leto, pô? Puta merda, cara. Aquele Coringa lá é zoado. Pô, muito zoado, mano. É o Coringa que tem o relaxo de vida pra esperar um cara terminar a tatuagem, mano. É verdade. Que Coringa que esperaria isso, né, pô? Pô, cara, você vê aí as crianças, porra, montando Lego, você vê as senhoras aí tricotando. O Coringa faz o quê? Faz um círculo de facas, parceiro. Um círculo de facas. O cara tem muita paciência, mano. Cara, esse bagulho não dá, não, mano. Não dá, você não. Vai ficar irritado com essa porra. Não dá mesmo. É incrível como aquele Coringa daquele filme, eu diria que seria o filho do Coringa original, que aquele cara é muito... Parece mais o filho do Coringa do que... exatamente. É o filho Nutella do Coringa original.
Porque o Coringa, ele no filme, ele não mata ninguém, ele só fica dando risada, ele é o gangster, aquele, mano, pá, né? Ah, mano, mas o Coringa não era nem pra estar nesse filme, mano. Entendeu? Não tem nada a ver o Coringa com aquele filme ali. Isso é pra gerar audiência, isso é dedo de produtor, entendeu? Produtor em Hollywood, eles que fazem o filme. O diretor filma lá, mas quem manda no corte final é o produtor. Aí dando tudo. Eu, particularmente, não vejo trailer de filmes assim. Filme que eu já quero assistir, que eu sei que eu vou assistir, eu não vejo trailer mais. Já tem um bom tempo. Às vezes eu vejo um trailer ou outro para, sei lá, para ver se eu animo a assistir o filme no cinema. Mesmo assim, também é muito difícil, porque eles estão entregando muitas coisas nos trailers, sabe? Então, você assiste o trailer, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer no filme. Então, eu prefiro ter a experiência de ir lá, sem saber nada e tal. Vai sem assistir trailer, mas sim. É difícil você resistir. Por exemplo, o Tenet, eu assisti o primeiro trailer, aí quando eu soube que teve o segundo, eu tive que sair da internet, tá ligado? Porque, pô, eu tenho o maior medo de levar um spoiler de um filme bom assim e tal. Assim, eu não vi, pra chamar de bom, mas é muito difícil tu resistir, sabe? Quando teve o trailer do Liga da Justiça. Pô, mano, é muito difícil. Teve gente que... Do You Bleed? Caralho, lembra do You Bleed? A hora que o Superman para chovendo, bate Caraca, meu irmão, muito foda. Batman vs Super-Homem, muito foda. É difícil você não resistir, cara. Muito difícil. É mesmo. Eu diria que também todos os filmes da Netflix, a grande maioria dos filmes da Netflix engana, né? Todos os trailers que você vê na Netflix, parece que é um filmaço. Aí quando você vai assistir o filme, não é nada daquilo, né? E sem contar que o filme termina sem pé nem cabeça, você não entende nada. Eu iria falar isso do Power, o novo filme aí, novo, já tem 1 mês, 2 meses, né? O trailer parecia ser sensacional, que ia ser um filmão, franquia tal. A gente começa a assistir o filme e a gente já vê que não é aquelas coisas, não vai dar certo. Então, mano, mas a expectativa, ela é culpa do consumidor, tá ligado? Se você coloca a sua expectativa lá no alto, o problema é seu, entendeu? Quem fez o filme tem nada a ver com isso. É justamente por isso que eu tento não assistir os trailers, para não criar expectativa, porque eu sei que a minha expectativa atrapalha eu assistir o filme. O Power, eu vi algumas coisas, assim, do que se tratava, e, tipo, mas eu não fui com aquela expectativa, assim, isso vai ser um filmaço, até porque esse tema de super-herói já tá muito batido, é difícil você ter alguma coisa nova. E, tipo, eu curtia o filme. É tipo um Velozes e Furiosos, sabe? É um filme pra você ver, não vai ter nada demais. Esse negócio de esperar também, de filme de super-herói. Vai ser um filme grandioso. Cara, filme de super-herói é pra criança, sabe? Não é pra adulto, não é um filme cabeça. Não existe esse negócio de filme de super-herói. Né? É pra vender brinquedo, é pra levar a criançada pro cinema, é pra juventude, sabe? Não é pra divertir, mano. Não é filme pra fazer a galera pensar. Mas, assim, a expectativa, ela é alimentada por algo. Se um cara chega lá, bota um trailer fuderoso e você chega no filme e o filme é uma merda, eu acho que, assim, não é totalmente culpa minha ter gerado expectativa. É culpa minha gerar expectativa. Expectativa é sempre uma merda. Mas o cara produziu aquele trailer ali, gente. Não tem jeito. Outro que gerou muita expectativa em mim foi o 2012. Pelo trailer, achei o filme... cara. Mas aí tu foi inocente. Desculpa aí. Mas aí... Mas o que você não gostou do filme? Não, mas eu gostei do 2012. Eu quero saber por que você não gostou do 2012. Porque é um filme mentiroso, cara. Você viu a maneira que o cara vai fugindo lá daquele... Mentiroso. Tem um outro filme que eu não tô lembrando o nome, que é um de um monstro, que esqueci agora o nome do filme, mas é de um monstrão que aparece e os caras estão filmando na cidade, eu esqueci o nome. Esse é do Cloverfield. Esse aqui eu falei assim pra minha mulher, assim, esse filme é o melhor do mundo, é o melhor filme que já fizeram, cara. Foi decepcionante. E o 2012, cara, o filme é muito ruim, Cloverfield? Acho que não, cara. O primeiro é. É parado. Aquele Rua 10 é bonzão. Agora, eu acho o primeiro um dos melhorzinhos, cara. Agora não sei também se é pelo fato de quando o filme está sendo gravado
pela pessoa mesmo, sabe, do filme, assim, eu não gosto muito desse tipo de filme. Eu gosto de que o cara tá com a câmera filmando, assim, eu não sou muito fã. Talvez por isso eu não gostar tanto do filme. Mas eu criei muita expectativa no filme e também não curti muito, cara. Ô, Guilherme, tu defendeu o filme agora há pouco, é isso mesmo? Qual? O Cloverfield? O Andrade. Tem dois Guilherme hoje. O Andrade. Você defendeu o filme agora há pouco, falando que gostava? O Cloverfield? É. Eu curto. O primeiro eu curto. Eu acho... Tipo, não tem nada demais, tá ligado? Você já assistiu qualquer filme de catástrofe, ele é mais um. É tipo Guerra dos Mundos. Não tem muita diferença disso. Mas, mano, é aquela coisa assim... É o lance da expectativa também. Quando você vai na expectativa de que isso provavelmente vai ser mais do mesmo, se for mais do mesmo, tá bom, sabe? Eu gosto de coisa ruim. Assim, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu não tenho vergonha de admitir que eu adoro coisa ruim. Sabe? Então, eu gosto de música ruim, eu gosto de filme ruim, eu gosto de série ruim. A maioria das coisas que eu gosto é ruim. Caraca. Eu adoro Marvel, por exemplo. E Marvel é uma bosta, mano. Alguém me falar que tem alguma coisa de excepcional nos filmes da Marvel, me desculpa, não tem, mano. Entendeu? Ô louco, cara. Ô louco, a história é amarradinha. Todos os filmes. Os caras têm 21 filmes, todos os filmes não conseguem. O primeiro Thor é impagável. O primeiro Thor é impagável. Provavelmente, Guilherme, meu filho iria discordar de você, porque ele é um fãzaço da Marvel. Ele gosta muito. Aliás, ele gosta de todos, né? Mas a Marvel, assim, ele tem um carinho, assim. Mano, eu também gosto. Eu adoro, mano. Eu vi todos. Eu vi todos. Eu fui no cinema. Eu fiz a minha namorada assistir, a minha esposa assistir, sabe? E tipo assim, eu adoro, mano, mas é uma merda, tá ligado? Não é nada demais, cara. Sabe? A maioria dos filmes são ruins. Se você salva ali, sei lá, 30% dos filmes são bons, assim, que você sai do cinema e fala, caramba, que filmar, sei lá, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, tem esses filmes, cara, você sai do cinema e você fala, cara, é muito bom esse especial filme. Lá no final do Pantera Negra quebra qualquer mundo, imersão, cara. Caraca, cara. Eu fiquei muito puto com aquele efeito especial, cara. Qual? Pantera Negra dentro do metrô, trem, não sei o que foi. Cara, aquilo dali me afetou tanto que o discurso final do Killmonger não entrava na minha cabeça. Eu ficava, quem foi o filho da puta que aprovou aquela merda? Eu não conseguia, mano. Não, mano. Não conseguia entrar. A gente tem a nossa régua que alimenta a nossa criança interior, aquela criancinha que assistia Dragon Ball Z, Power Rangers, sabe? A gente vai no cinema para alimentar essa criança, para esse saudosismo, tá ligado? Mas se você for olhar bem, cara, não é nada excepcional. Igual o Arthur falou aí do Tenet, né? Pô, cara, o filme do Nolan, você vai pro cinema, Nolan é Nolan, tá ligado? O cara pode ter seus problemas políticos lá, suas ideologias atravessadas, mas Nolan é Nolan. Dificilmente ele entrega um filme ruim pra gente. Que é um filme que vai te fazer pensar, que tem final aberto, que tem atores muito bons, sabe? Mas é a parada dele. Pô, o que ele fez com o Batman foi muito legal, sabe? Foi bem legal. Menos o 3. Ah, o conjunto da obra, né, mano? Foi legal. Sabe? Não, sim, o conjunto da obra, sim. Mas aquela morte da Sofia... Talia Ghul, né? Talia Ghul. Meu Deus do céu, cara. Exato, mano. Esse é o momento em que eu fico, quem foi o filho da puta que aprovou essa porra, cara? Que não falou assim, refaz, mano. É muito difícil, cara. Muito difícil. Ô, Guilherme Andrade, tu falou que gosta de filme ruim, até roubando aqui o negócio, a vez do Guilherme de falar, mas eu só tenho uma pergunta pra você, mano. Tu já viu aquele filme O Predestinado? Não, ainda não. Pô, cara, tu vai amar. Vai lá, mano. Tu vai gostar pra caralho. É o teu filme. Só queria ressaltar aí a assombração que acabou de acontecer na casa do Guilherme Andrade. Eu ia falar de agora, mano. Eu tô pra levantar aqui, porque começou a ventar pra caramba e a janela tá aberta aí, as portas. Guilherme, meu susto agora que é alguém de trás do seu que você falou mal de um filme aí, ó. Não tem como deixar você passar batido. Mas vou deixar aberto cara, aqui, e o teu filme, cara? E o teu filme ruim? O meu filme ruim? Cara. Cara, tem tantos, mas eu acho que os trailers que me conquistaram, assim, que eu pensei, pô, agora vai. Daí entrava o próximo filme da franquia. Não, agora vai.
E entrava o outro, agora vai. Eu demorei 7 filmes para entender que agora não ia, que era Resident Evil. Ah, não! Caramba, mano, mas se você eu gostei do terceiro. O terceiro? Acho que é o terceiro? Acho que é o terceiro que eu gostei. Que isso? Não, que ela ergue a moto, eu acho que é o terceiro. Esse mesmo, é o terceiro. Passa no... O da moto é o terceiro, não é o segundo, não? Ela encontra o Nemesis de moto, os caralho? É o terceiro, né? Que se passa no... O do Nemesis é o segundo. Que ela vai de moto, né? Que ela vai de moto dentro da igreja e tal, que tem os bichão lá, que ela mete uma 12 na cara do bicho. Acho que eles estão falando da parte que ela tá no deserto. Deserto de moto. O deserto é o terceiro, o deserto é o terceiro. Esse é o mais legal. No 4 tem a parte que ela usa a arma, que ela coloca as moedas. Muito louco, muito da hora. Porém, é pequena cena, sabe, de uma franquia de 7 filmes que não compensa, não. Pô. Então, mano, por exemplo, fazer uma lembrança aqui, uma menção ao meu pai, por exemplo. Eu cansei de sentar com meu pai para assistir filme, sei lá, que tá passando na TV a cabo, ou ia passar até mesmo na TV aberta, e ele falava assim, vamos assistir esse filme aqui, esse filme mentiroso. Então a gente tinha a sessão de filmes mentirosos, sabe? Entendi. Esses filmes de brucutu. Então a gente via para se divertir. Oi? O Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão. Não, mas o Tigre e o Dragão é foda, mano. É bem simples. Pô, é cinema japonês raiz pra caramba, né? Muito bom. Mas tinha esses filmes de brucutu, esses filmes de corrida, sabe? Tipo Velozes e Furiosos, porque antes de Velozes e Furiosos ainda tinha filmes assim já. Sim. Então a gente tinha essas coisas, sabe? James Bond. Tem uns filmes de James Bond que é muito absurdo umas coisas que acontecem. A gente via pra dar risada disso. Via pra se divertir. Não tinha esse negócio de que filme legal, que cabeça, que vamos pensar. Terminou o filme, vamos pensar sobre o que esse filme tá ensinando. Não, mano, era só pra ir, descansar no final de semana, sabe? Então por isso que eu acho que eu gosto. Agora, só para lembrar, eu lembrei um filme aqui que o trailer era muito bom e o filme foi mais ou menos uma merda. O Procurado, cara. No trailer que eles davam tiro com a bala fazendo curva, eu fiquei doido para ver esse filme, cara. Até hoje eu não consigo entender o tiro que aquele cara fez, cara. Ele fazia um gesto com a mão a bala. Era um jeito. Eu vou ser sincerão com vocês. Só tem uma cena que vale a pena desse filme, que é quando ele pistola de vez e dá com o teclado na cara do parceiro dele no trabalho. Que é o nosso Star Wars. Só tem essa cena do filme que é muito foda, que aparece Fuck You, né? A cena dele de invasão, ao lugar lá também, com os ratos, eu acho da hora. Eu acho bem pensado, pelo menos. Porém, esse filme é cheio de ideias boas, né? Sim, é isso que é o problema. Esses filmes que a gente tem falado aqui são ideias boas, mal executadas, né? Mas também tem aqueles trailers que entregam o filme de uma vez só, que é tipo o Exterminador do Futuro Gênesis, né? Nossa! Isso aí depois do terceiro eu não assisti nenhum. Dá o plot do filme no trailer. No primeiro trailer, você já fala, o quê? Oi? Você fica igual o John Travolta, tá ligado? Procurando. Pode ver. Porque eu não sei para quem não assistiu, o vilão do filme é o John Connor, que ele se entregou à tecnologia e ele virou uma máquina. E no trailer já mostram que o John Connor virou uma máquina. Pô, é mó merda. Mas, Guilherme, esse daí eu acho até que ele não cabe, porque o trailer já é ruim, sabe? Mas tem um irmão dele, que é o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. O trailer trouxe... é da hora, mano. Porra, caralho, meu irmão. O trailer era foda demais, mano. Aí, ó, quem tá assistindo, vai lá, bota a musiquinha, só dá aperta o play e fica escutando a musiquinha. Mano, é muito foda. Aí você chega no filme, é aquele troço, né, cara? Aquele troço, bem pra resumir bem, né? Aquele troço. Porra, mano. James Cameron, para. Eu tô até com medo do Avatar, sabia? Não, aqui não vai ter um Avatar, vai ter mais 5 Avatar, né? Ele vai gravar 4 universo do Avatar, dá 4 de uma vez. Ele falou que o segundo já está 100% completo e 95% tá... Quer dizer, o terceiro tá 95% completo e ele agora vai começar o terceiro. Mano, o quarto. Olha que confusão, cara. Ele tá gravando 4 filmes de uma vez só.
gravando todos os atores já, 4 filmes. Ele vai gravar tudo desses 4 filmes, depois ele vai pra sala para editar os 4 filmes, cara. Maluquice, mano. Maluquice. Ele já se atrasou todo porque um dos filmes é debaixo d'água, né? Explorando o mundo lá debaixo d'água. Aí ele teve que inventar uma tecnologia que conseguisse gravar debaixo d'água da maneira como ele queria. Assim, o cara é um gênio, mas porra, mano, que atraso, velho. Nem fale, mano. Grava um filme, então, não faz 4, sabe? Só porque é a segunda maior, né, bilheteria. Terceira, né? A Marvel roubou pra caralho. Porque o... Relançando o filme. Tony Stark, não, mas Tony Stark merece, né, cara? Merece. Cara, mas que roubo. Olha, um outro trailer que eu lembro, assim, vocês viram aquele último filme do Quarteto Fantástico? Que eram eles mais novos e tinha o trailer era bom, hein? Michael B. Jordan como irmão da menina. Porra, o trailer era foda demais, mano. Mas 15 minutos do filme eram bons também. Os 20 primeiros minutos ali eram bons também. Inteiro, até eles... A cena inicial era muito foda. A cena inicial, a abertura do filme. Se acabasse ali, tava bom. Pô, pode crer, mano. O início todo do filme é bom. Até eles ganharem os poderes, é muito bom. Ganhou o poder, pronto, fudeu. Ficou uma merda. Ficou uma merda. Foda mesmo, foda. Olha, a Monique já comentou aqui, ó, ela falou assim, ela não sabe se os filmes do Avatar, eu acho que ela quer dizer, não vão ter o mesmo impacto que o primeiro Avatar teve, né? Que 2009, 3D, explodiu, a cabeça de todo mundo foi pro ar, tá ligado? Todo mundo, vamos assistir Avatar e tal, mas acho que esses aí não vão ter o mesmo impacto, não. Não vai, não. O criador, eu esqueci o nome do diretor do Fury Road. Eu esqueci o nome mesmo, do Mad Max. Diretor. Caramba, cara. Como que é o diretor mesmo do Mad Max? Escapou legal. Mas a questão é que esse cara, ele deu uma entrevista uma vez, falando que quando... George Miller. Ele falou que quando você lança uma mídia de sucesso, você tem pelo menos 5 anos para conseguir engatar ainda na lembrança da pessoa. Depois de 5 anos, você tem que reformular o seu filme. E isso daí foi um dos problemas com o Mad Max, que graças a Deus deu certo. Deu certo, sim, mas eu acho que Velozes e Furiosos vem fazendo isso também, a cada filme que lançam, né? Foda isso. Todo ano o primeiro filme era de corrida, o segundo já virou um racha, né, policial, daí o quarto já era operação, o quinto já foi para um nível gigantesco, o nono agora vai ter viagem para o espaço, né, velho? Não, cara, e o engraçado é que os caras viraram automaticamente agentes secretos, tá ligado? Tipo, os caras são muito fodas, os caras conseguem invadir tudo, fazer planos maquiavélicos, tem... Mas o lance é esse, mano, os caras aceitaram a galhofa. Eles vestiram a galhofa e eles se zoam. Eu assisti recentemente o Hobbs and Shaw e adorei, mano. É legal. Mesmo. Eu não gostei. É porradaria, os caras lá fazendo umas coisas muito absurdas, sabe? Eles vestiram isso, assim, aceitaram isso e os filmes vão ser sempre isso. O lance do Avatar, eu acho que, tipo, pra mim é desnecessário fazer outro Avatar. Porque, na época, a grande coisa do Avatar foram os efeitos especiais, sabe? Mas a história do Avatar é muito fraca, é muito comum. Não tem nada demais no roteiro de Avatar, sabe? Tanto que os prêmios técnicos, ele levou tudo no Oscar, mas os prêmios artísticos, sabe? De atuação, de roteiro, de direção, de melhor filme, ele não levou, sabe? Não levou. E ele estava concorrendo com os filmes, assim, que nem... Acho que pouca gente lembra hoje em dia os filmes que o Avatar Guerra ao Terror, né? Guerra ao Terror é um grande filme, um filme excelente. É um filmaço. Mas, cara, o roteiro de Avatar, a história de Avatar, não tem muitas coisas. Se caísse na mão de alguém que saiba explorar aquele mundo, tipo um J.J. Abrams, por exemplo, que sabe pegar o mundo já construído e fazer ali um Del Toro, por exemplo, que sabe fazer essas coisas místicas e tal, que você viaja sabe, na mente do cara, eu acho que poderia. Agora, se ficar na mão do James Cameron mesmo e tal, eu acho que não vai dar nada demais. Eu não vou no cinema assistir,
sinceramente, não me interessa, assim. Se chegar em casa, talvez eu veja algum dia, porque até mesmo o próprio Avatar eu demorei muitos anos para ver e, nossa, eu quase dormi no filme, assim, cara. Eu achei muito chato, cara. Nossa, que isso? muito Não batido. gostou da nova versão de Pocahontas, cara? Que absurdo. Não, mano, é uma história muito batida, sabe? Pô, é chato, cara. Eu acho que se eu tivesse ido no cinema, eu teria aproveitado, mas eu não fui. Sim, no então... cinema foi uma parada muito louca, mano. Quem tá viu 3D no cinema, tem a cena da floresta. Cara, é uma parada muito louca. Até hoje. Na época, né? Na época foi sensacional, né, cara? Porque depois que lançou o Avatar, o 3D virou, né? Qualquer um faz, todo mundo faz. Mas ninguém faz direito, né? Isso é uma polêmica também. Né? Comentário aqui, ó. Sandro, que filme é esse, Iracema? Caraca, eu vou até ver aqui, mano. Iracema não é um filme, não, é um livro. Iracema é um dos maiores livros da cultura brasileira, Iracema, né? Eu não lembro quem escreveu. Quem escreveu? Lenda do Ceará. Tem um subtítulo. Eu li o resumo para fazer a prova na escola. José de Alencar, é verdade. Mas é isso aí. Bom, acho que a gente já falou bastante mal aqui de vários livros diferentes. Vamos escolher o nome de uma pessoa antes? Pode, fica à vontade. Quem? J.J. Abrams não, cara. J.J. Abrams não, pelo amor de Deus. Ele fez merda com Star Wars. Não posso perdoar. Mas ele salvou Star Trek, é isso que eu queria dizer também. Fazer aí cada vez uma medida, né? Vamos lá? Star Wars, já não tinha para onde ir. Opa! Parece que agora o Adriano vai falar aqui, ó, porque ele que trouxe o tema pra gente, tema polêmico. Isso. Vai lá, Adriano, solta a voz. Essa pergunta ela é muito pertinente aí para a podosfera. Será realmente que a podosfera ela é unida? Até que ponto ela vai ser unida? Até quando? Ou será que pequenos grupos de amigos vão se juntar e vão fazer que essa podosfera fique junto, fique próxima? Inclusive, eu vou até citar aqui, eu não sei se está na live, mas se tiver também não tem problema nenhum, a presidente da BPOD, acho que é assim que fala, ela comentou o tweet que a gente fez lá no Twitter, dizendo que a gente não conhecia muito, a gente até fez um comentário sobre a podosfera, e a podosfera, na verdade, as pesquisas que tem na BPOD são direcionadas, na minha visão, são para mostrar quem já é grande. Quem já é pequeno tem que lutar, cara. A gente que lute para buscar informação, a gente que lute para poder buscar crossovers, a gente que lute para fazer tudo. Então, eu acho que a podosfera, a minha visão, já dou logo minha opinião, a podosfera não é unida. Em alguns casos, sim, tá? Em alguns casos, eu vou citar, então, por exemplo, as pessoas que eu converso dentro da podosfera são parceiraços. Os dois Guilhermes, o Arthur Renan, que eu conheci hoje, o Caio Ritt, do Frescopai, aí eu vou citar o Jonathan lá no Acre, lá do Teólogo de Quinta, e são outras pessoas que talvez a gente olha e fala assim, cara, mas só esses aí, ou tem mais? Logicamente tem outros, mas aí cabe a pergunta aí para a pessoa que quiser comentar. Tenho certeza que tem muito podcaster aí na live, e aí cabe a pergunta, ela é unida ou não? Na minha visão, depende do caso aí. Acho que a gente tem vários grupos, né? Vários grupos saem da podosfera. Né? Vários, porque como você disse, a BPOD, né? Ela é grande já, tá ligado? Ela meio que o que ela quer hoje em dia? Ela quer ganhar dinheiro, ela quer que as pessoas trabalhem por ela, né? Como nós fazemos podcasters pequenos, né? Só temos programas pequenos, com baixa audiência, né? Se a gente for contar, por exemplo, qual que é o maior podcast relevante hoje no mercado, né? Digamos que o Flow, que o Jovem Nerd ainda, o Nerdcast ainda está muito famoso, né? Mais algum ou outro, mas o resto é muito nichado. A Globo mesmo, ela tentou fazer podcasts e não deu certo. Deu certo no foro dela, o que ela queria fazer. O site Omelete lançou vários podcasts. O Omelete é muito famoso. Sério? Então, o Omelete é famosíssimo, porque, teoricamente, ele é o maior site de cultura nerd do Brasil, né?
Ele tem música, HQ, filme, série, e ele lançou vários podcasts, e esses podcasts não têm a mesma relevância que esses outros grandes podcasts. Então, a gente começa a pegar para ver, se o seu Omelete não está conseguindo ter uma grande relevância no mercado, a gente também, sozinho, não vai conseguir. E como que a gente vai poder conseguir? Juntando muita gente, fazendo live, fazendo crossover, um indicando o outro, um escutando o podcast do outro para agregar conhecimento um do outro, sabe? Convidando um podcast para o seu podcast, para a gente conversar, para a gente agregar conteúdo, gerar conteúdo. Eu também sou contra a gente dar play no podcast do amigo e não escutar o que o amigo está querendo falar. Se você não vai escutar, não dá play. Então, porque isso não vai agregar 1 play, 2 plays a mais, não vai mudar muita coisa, né? Se você vai escutar o podcast do amigo, dá o play, escuta o podcast, depois você vai lá e dá o feedback pro cara. Porque a gente é pequeno, a gente precisa desse feedback para a gente conseguir fazer um pouco melhor o podcast e crescer ainda mais, né? Não sei o que o Guilherme Andrade e o Arthur têm para falar sobre, mas fica à vontade. Pode falar aí, Arthur. Jogou a pica, né? Tô ligado. Segura mas aí. Mas é exatamente isso daí que eu concordo extremamente também com tudo isso daí que foi dito. Eu não tinha o costume de interagir muito com a galera da Podosfera Podcast, mas a partir do momento que eu comecei a interagir, pelo menos no Podcast Unidos, eu percebi que, assim, é muito mais fácil você conseguir participantes do seu podcast quando já é o próprio podcast. Em questão de ritmo de fala, em questão de equipamento, em questão de saber como é que se portar, em questão de saber como gravar, e também em questão de um ajudar o outro. O simples fato do podcast, claro que ninguém é otário, o simples fato do podcast vizinho estar no teu, já vai trazer o podcast dele, e a pessoa que está no teu vai escutar o podcast do cara que está no teu, certo? Então, assim, ninguém é otário, todo mundo sabe que realmente isso daí vai acontecer, mas não quer dizer que isso daí tenha que agir somente por interesse. Eu acho o seguinte, até agora eu só tive participação em podcasts, ou então podcasts que entraram no nosso podcast, de pessoas que eu achei que seriam dignas, assim, tipo, de ter uma amizade, sacou? Porque uma coisa muito chata é você chamar alguém só por chamar e pronto, acabou. Depois daquele episódio ou nunca mais rolou nada. View, tá ligado? Ou só, cara, o cara chamar por chamar. É foda. Então, eu acredito que é o seguinte, você pode e deve chamar outras pessoas de outros podcasts para o seu, contanto que você tenha vontade de ter ele ali, mas não só no seu podcast, e sim como ciclo social. Sim. Sacou? É a minha visão assim de ver como os podcasts alheios se veem. Se tem interesse, claro que tem, eu espero que não chegue no meu bolo, sabe? Porque assim, eu tenho muito apreço para as pessoas que já passaram no meu podcast. E eu estou falando justamente do meu porque eu só sei sobre o meu. Então é mais fácil você controlar isso e já barrar de cara, assim, alguém que já vem na maldade, de que é só view, ou então só quer te usar de alguma forma. Cara, o podcast é unido? Tem interesse? Pode ter. Mas aí depende mais de você do que do outro, sacou? É a minha visão. Não sei o resto da galera. Cara, eu tô pensando muito sobre esse assunto, justamente esse tweet aí que o Adriano citou, eu também acompanho. Eu tô até entrando aqui no Twitter porque eu não tinha visto até onde tinha chegado, né? Não chegou notificação para mim de tudo. Chegou, foi bem longe, assim, muita gente discutindo lá. E assim, eu já discuti isso com algumas pessoas, discuti assim, conversando e tal. É muito difícil a gente fazer uma associação, por exemplo, o ABPod, porque nasce podcast todo dia, cara. Então, o que é a podosfera? Qual que é a dimensão da podosfera? Sabe? Eu não acredito na podosfera. Assim, isso é um termo que foi cunhado para, sei lá, para gerar um espírito de coletividade, tá ligado? Mas eu não acredito que isso exista. Eu acho que é cada um fazendo o seu conteúdo, trocando ideia, igual a iniciativa do Podcasters Unidos. Cara, muito legal, sabe? Muito legal a iniciativa e tal. Mas isso, tipo,
não precisa virar um movimento, isso não precisa ser ter um líder, tá ligado? É um ambiente, é um ambiente que a galera vai ali, troca ideia, tem iniciativas igual, por exemplo, o Guilherme, não sei, talvez se propôs, eu posso fazer uma live toda sexta-feira e convidar a galera. Cara, show, entendeu? Ali dentro do grupo, tá convidando o pessoal, a iniciativa dele, ele fez, tá fazendo. Teve a iniciativa também dentro do grupo de vários coletivos ali, montou vários grupos para gravar vários episódios, para lançar tudo numa mesma semana. Cara, são movimentos legais. Agora, não precisa de uma associação para isso, sabe? Eu acho que a gente não precisa de alguém para vir cercear o que é podcast, o que não é, para fazer pesquisa. Essas pesquisas vão chegar onde? Mas é legal para ter sei lá, uma visão de mercado, para patrocinador. Tá, mas isso vai chegar em quem? Sabe? Porque nasce podcast todo dia, cara. Eu mesmo participo pelo menos uns 5 podcasts de bancada fixa, entendeu? E tipo assim, ninguém nem conhece os podcasts, mas eu faço. Por que eu faço podcast? Você gosta? Porque eu gosto, porque é uma diversão para mim. Entendeu? Essa semana mesmo eu até comprei uns equipamentos aqui, porque eu já tô gravando tanto que valeu a pena eu investir em um hobby. Tem gente que gasta dinheiro comprando camisa de futebol de time para jogar bola. Tem gente que gasta dinheiro na sua cervejinha no final de semana. Tem gente que, sei lá, sabe? Tem gente que gosta de viajar de trailer, acampar. Cara, meu hobby é fazer podcast, sabe? Eu adoro, é uma forma de me expressar, é uma forma de conhecer gente diferente, trocar ideias que talvez eu não trocaria, sabe, no meu círculo social normal, conhecer gente bacana, igual o Adriano citou aí, vários podcasts, né, então a gente vai alimentando essa rede. Eu também conheço, já indiquei para ele, por exemplo, ele procurando gente para entrevistar, já indiquei para ele já indicou gente também para vir no meu podcast. Então é assim, cara, eu acho que não tem essa necessidade, sabe? Eu acho que não sei, cara, é ilusão, sabe? É ilusão. Eu acho que toda a questão que entra em instituição, que se quer institucionalizar alguma coisa, tende a dar errado, sabe? Porque vai começar daqui a pouco a entrar interesse pessoal. Aí entrou interesse pessoal, o coletivo já era, tá ligado? Então, eu concordo, eu tenho, igual tem o pessoal lá no Twitter da Podosfezes, que tem, para quem não conhece esse perfil no Twitter, é bem legal, tá sempre indicando também vários podcasts menores. O pessoal fala isso, sabe? Podcast tem esse quê de anarquista, sabe? De não ter que ter um lugar central para colocar. Então, tipo assim, essa esperança de que vai existir um YouTube de podcast. Não, cara, esquece isso, tá? Faz o seu podcast, joga em tudo quanto é lugar. Tem gente que é contra o Spotify. Eu não sou contra o Spotify, mas eu não quero um dia depender do Spotify. Tá? Meu podcast está no Spotify também. Eu não quero que o meu podcast esteja só no Spotify. Porque um dia que o Spotify falar comigo que para fazer podcast tem que ser de uma certa forma, como o YouTube faz hoje em dia, tá strikeando aí vários canais na plataforma, eu não quero que um dia que chegasse e falasse seu podcast a partir de hoje não pode existir mais porque a forma que você faz a gente não quer. Aí eu vou ter que tirar meu conteúdo todo do ar, tá ligado? Eu não quero isso, mano. Então, quanto mais lugar... Mano, o meu podcast tá em lugar que eu nem sei, sabe? De tanto que eu já espalhei meu feed para tudo quanto é plataforma que eu acho. Que eu acho que é isso, cara. É espalhar o conteúdo. Quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. Gostou, dá like, não gostou, cara, vai ouvir outros, tá ligado? É isso. Tem tanto podcast, aqui, como o meu podcast, ele é um podcast de entrevista, então eu entrevisto de tudo mesmo. Eu entrevisto qualquer tipo de gente que eu vejo que está espontâneo em alguma área, eu vou chamar para conversar aqui. E eu abro muito o microfone para podcast. Abro muito. O Guilherme Andrade já esteve aqui 2 vezes. O Guilherme Estevam já esteve aqui. Então, assim, eu fiz o convite hoje, formalmente, para o Arthur Renan, e que, inclusive, vai estar aqui, sim. Por quê? Porque acho que as pessoas, elas precisam se juntar, elas precisam estar próximas. E o que o Arthur falou vai muito de encontro. Não é só você chamar o cara para você ter... Obviamente, isso é óbvio. Se eu chamar o Papo de Calçada, quem gosta de Papo de Calçada vai escutar que o Guilherme está aqui e automaticamente me ajuda, vamos supor assim. Então, mas só que essa amizade, ela precisa persistir também para que outras ideias possam vir. E não depender só de uma associação. E aí, inclusive, no tweet, eu até falei suposta associação, porque é uma suposta, a gente não sabe. Para que é essa pesquisa?
Essa pesquisa, ela serve para quê? Ah, mas igual o Guilherme falou, é para ver o quê? Para ver o que o grande precisa. O grande já sabe o que precisa. Então, eu entrevistei aqui no Papo Aberto, entrevistei o do Central 3 agora, esqueci o nome dele agora. Entrevistei ele aqui no Papo Aberto e ele me disse uma coisa muito interessante. O Leandro e a mim. Ele falou assim: as pessoas vão dar muito mais plays em podcasts maiores por conta da evidência. E eu acho muito legal, muito legal mesmo, ele disse, podcasts que são feitos em casa e muitas das vezes são até melhores do que os podcasts que estão feitos em estúdio, por exemplo. Verdade. E que a gente sabe a relação que é você fazer um podcast. Não é fácil, cara. Muito difícil, difícil. Você ter que tomar tempo, você ter que fazer edição, você ter que achar vinheta, você tem que tomar cuidado para você não colocar uma música que é de um determinado artista, para que não tenha... Então, acho que essa situação aí, a gente tem que sim ser unido. E eu espero que, de verdade, eu espero muito. Eu faço podcast, para quem não sabe, meu sonho é ser radialista, eu adoro rádio. E eu achei no podcast uma ideia, um sonho que está se realizando, mas às vezes eu penso assim, cara, mas até onde vai? Então, assim, não sei até onde vai. Então, a gente precisa se juntar mais, se unir muito mais. Essas iniciativas do Podcasts Unidos, tem o Podcast lá do Sul, que é muito bom também, muito legal. A galera do Sul se unida, quem aqui é do Sul, quem tem podcast, sabe o que eu estou falando. Então, essas iniciativas que você está fazendo, Guilherme, é muito legal também, para que se junte. Então, outros podcasts vão passar por aqui, é show de bola, parabéns, cara. Sim, e isso que é importante, eu também gostei dessa iniciativa do Podcasters Unidos. A ideia foi do Julito com o Gabriel, eles que estão correndo atrás de agregar os podcasts para ir trazer para a nossa iniciativa. Não, eles não estão querendo manter, tipo, você só pode fazer aqui podcast com o pessoal. Não, cara, a gente está trazendo para a rede para você ter mais pessoas para você conversar, para você conhecer mais pessoas, para você conhecer mais podcasts, para você poder ter um leque maior de, cara, olha, um tema bacana aqui que eu sei que um cara da rede, da iniciativa Podcasts Unidos vai gostar de falar. Mas se você quiser gravar com todo mundo, do resto do mundo, cara, fica à vontade, você também fica à vontade. E isso que eu acho que é importante, a gente unir e também falar, cara, a gente está unido, mas você é livre para fazer o que você quiser e o que você bem entender. O podcast é seu no final, entendeu? É isso que é importante. Bom, vamos ler uns comentários aqui que o pessoal comentou bastante. A Monique aqui foi a primeira a comentar, ela falou assim, não acho podosfera unida, mas não acho nada unido. Sempre tem bolhas dentro de bolhas, e a vida é assim. Teoricamente é assim mesmo. Todo mundo vive em várias bolhas, todo mundo, sabe, ninguém é unido no final. Todo mundo é unido, mas ninguém é unido, né? Todo mundo se ajuda, é claro. No podcast, os podcasters pequenos, todos se ajudam. Isso que é o mais importante para mim. No meu ver, isso que é o mais importante. O Gabriel, que está com o usuário aqui do Podcasters Unidos, comentou aqui, Arthur fala bonito, fala muito bonito mesmo, tá de parabéns. Cadê aqui, o Sandro falou ali em cima que ele estava feliz, tô feliz com meus 10 ouvintes. Tá certo, mano, se tem 10 pessoas com você, tá certo, cara, o importante é que você tá fazendo diferença para 10 pessoas, entendeu? Não é para ninguém. Isso que é legal, o Sandro também comentou que os grupos regionais, né, como o Adriano até falou do podcast né, são mais fortes que a BPod. Sim, cara, sim, porque nesses grupos regionais as pessoas se ajudam mais do que a BPod ajuda os podcasters menores, né. Assim, eu vou até ser sincero, muitas vezes, lá no podcast, a gente chama uma pessoa assim que é relativamente estrelinha, sabe? Que nego chama de famoso. E os caras topam assim, tranquilamente. Tranquilo, sabe? Umas paradas assim muito fáceis. Você chega assim pro cara, cara, tem podcast, programa tal. E a gente queria que tu colasse lá. O maluco responde, não, já vambora, vamos marcar. Muitas vezes não aparece. Mas os caras respondem, sabe? Eu acho que rola um medo da galera, assim, que é que nem a gente, que está começando e que tem pouco ouvinte, de simplesmente botar a cara a tapa mesmo, sabe? Tipo, chegar lá e, irmão, participa aí, a gente tal coisa e tal. Porque, cara, se você tá naquela de, não, deixa pra lá, o cara não vai ver minha mensagem, irmão, tu não vai ter ninguém. E como a gente tá dizendo aqui, cara, você precisa... Eu convido mesmo... seja
no estrelato para falar. Cara, você precisa disso. Você precisa de alguém que chegue lá no Stories, que tenha não sei quantos milhões de seguidores e fale, pô, participei do podcast tal. Você precisa disso. Infelizmente, é uma parada real. Eu convido mesmo, porque eu acho que... Rapidinho, antes, Guilherme. Antes de você ler do Gabriel ali, eu gosto muito de convidar as pessoas, porque eu gosto da história das pessoas, cara. Por trás de um podcaster tem uma história. E eu acho muito louco. Quando eu faço as perguntas, as pessoas começam a falar, e aí, obviamente que eu tenho um roteiro pronto, mas tem perguntas que saem na hora, e a pessoa responde, e eu vejo que a pessoa fala com uma vontade, assim, cara. Isso que é bacana, né? Isso que é bacana. Isso que me deixa muito legal, cara. Pode ler. Desculpa aí. Sim, imagina. O Gabriel falou que convidou o Jacaré Banguela. Quem não conhece, o Jacaré Banguela ficou famoso no YouTube porque ele convidava os famosos para ir dar um rolê de carro, enquanto isso ele ia entrevistando as pessoas. Ele falou que ia gravar com o Gabriel aqui, ó, mas no dia evaporou. Normal, virou água. Eu posso dar um pitaco de contraponto aí no que a galera falou, da questão de convidar. O Arthur até falou, né? Tem que meter a cara e tal, de chamar mesmo, o cara que é famoso e tal. Eu acho legal, sim, sabe? Eu acho legal convidar o cara que é famoso, mas não convidar só por convidar, sabe? Eu acho que, tipo, se você convida só para o cara trazer audiência, eu acho que isso tira um pouco da qualidade do podcast, sabe? Às vezes fica aquele podcast forçado da pessoa querer, sabe? Sabe quando uma pessoa não é seu amigo, mas você quer forçar uma amizade com a pessoa, sabe? E como a maioria dos podcasts que a gente faz, que tá nesse meio amador, assim, underground, é o MesaCast, é o bate-papo e tal, às vezes não fica tão legal. Quando você traz o cara, sei lá, vamos supor, eu vou fazer um episódio sobre coronavírus e conseguiu chamar o Átila. Pô, o cara vai acrescentar demais, é um cara super famoso e tal. Eu acho que vai dar um resultado bem bacana, sabe? E às vezes, igual o Adriano falou também, às vezes você convida uma pessoa, cara, e a pessoa nem é famosa, mas ela traz tanto conteúdo pro seu podcast, fica uma parada tão legal, que às vezes as pessoas vão acabar ouvindo aquele episódio e vão começar a ouvir o seu podcast por causa daquilo, sabe? Porque eles falam assim, pô, que conteúdo maneiro, sabe? Então, às vezes, aquela história, né? O que vem fácil, vai fácil também. Às vezes você pode ter muito ouvinte num determinado episódio, mas aqueles ouvintes não vão ficar no seu podcast. Às vezes você vai construindo de pouco a pouco e a coisa vai chegando, sabe? Os ouvintes que vão chegando, vão indicando. Tem essa galera do podcast que ouve também, entra nos grupos, comenta, sabe? Então, tem uma galera engajada nos podcasts que gosta mesmo da parada, sabe? Não vai só pelo hype, não vai só pelo convidado, sabe? Então, por exemplo, o Flow Podcast, eu acho que é um podcast que está tendo muita relevância hoje, porque eles estão sempre convidando gente que está no hype, assim, que está na crista da onda. A galera vai ouvir, não é por causa dos dois apresentadores, porque os caras, particularmente na minha opinião, só falam bobeira. É uns caras que não tem muito conteúdo. Os entrevistados não, os entrevistados são bem legais, eles deixam os caras falar à vontade, esse é o mérito deles, sabe? Então, se o Flow Podcast não convidasse a galera para galera hypada para estar lá, eu não sei se seria um podcast tão alto assim como está hoje. Diferente um pouco do Nerdcast, que a gente sabe que os caras estão aí, sei lá, 10 anos, começaram na labuta no negócio e foram crescendo automaticamente. E eu vejo também que muita gente joga pedra, às vezes, no Nerdcast. Nerdcast, sei o quê, não escuto mais. Eu entendo quem não gosta, não escuta. Mas, cara, o Nerdcast não faz nada pelo podcast. Mas o podcast pro Nerdcast, pro Jovem Nerd, nem é o mainstream deles, sabe? Eles ganham muito mais com o YouTube, eles ganham muito mais com palestra, eles têm produção de conteúdo independente, sabe? Então, o podcast para eles mesmos falam isso, que eles querem daqui a um tempo parar, sabe? E eles já estão parando de fazer podcast, porque não dá retorno para eles, com certeza, sabe? Você vê que tem episódio que o Azaghal já não participa mais, sabe? A galera já vai mudando, os convidados, a bancada deles já vai mudando. Então, cara, podcast é isso. Eu comentei isso ontem, eu falei, cara, eu não entendo as pessoas que querem ficar famoso e ganhar dinheiro com podcast, mano, que esse negócio nunca vai dar dinheiro, tá ligado? Quem ganha dinheiro com podcast é porque ganha dinheiro com outras coisas além do podcast, o podcast é só mais um produto que ele faz. É verdade. Eu estava vendo uma vez que se você quer que seu podcast se destaque,
o cara falou assim, pô, mano, tu tem que aparecer. Aí para aparecer do melhor jeito, você tem que ir pro YouTube. Aí do YouTube, porra, tu tem que fazer palestras, aparições presenciais, os caralho, que não sei o quê, para aí sim você ter alguma coisa no seu podcast. Cara, eu concordo 100% contigo. Eu acho que você chamar alguém só por chamar... É o que a gente estava falando antes. Você chamar alguém só por chamar não vai dar certo. Tem gente que vai na lamúria e fala assim, porra, eu chamei fulano, ou então chamei ciclana. Porra, foda, mano, é convidado foda. O que você vai falar? Porra, não sei. Tá ligado? O cara não vai dar ideia pra pessoa. Não vai dar certo. O teu episódio vai sair cagado de alguma forma. Tenha noção disso. Vai faltar assunto, vai faltar alguma coisa. Pô, sem falar que quando você chegar na edição, tu vai editar aquela porra sem tesão nenhuma. E você vai falar, não, tem que deixar de um jeito aqui que fique maneiro, e não vai ficar. Tenha noção disso. Sim, e a questão do podcast, já o Jovem Nerd, querendo ou não, muitos de nós começaram porque escutou um episódio de Jovem Nerd. A verdade é essa. Eu comecei por causa do Jovem Nerd. Eu tive a vontade. Ou se você não começou por causa do Jovem Nerd, você começou por causa do Podcast X, que, na verdade, imita o Jovem Nerd. E aí tu fica numa sinuca de bico fodida. Você pode não gostar do podcast Jovem Nerd, mas ele tem grande influência no seu podcast de hoje em dia. Eu acho que o Gabriel comentou alguma coisa aqui no chat, que o Nerdcast já fez muito pela podcast nacional, e sim, fez muito mesmo. Praticamente só o Arthur caiu. O Arthur passaram a rasteira aí. Tá tendo jogo do Brasil, então talvez um boliviano já tenha dado um carrinho no Arthur aí. Ah, ele tá voltando. Gente, eu caí bruto. Caiu, Arthur. Bruto. Caiu, eu vou voltar aqui, ó, pro lugar. Então, o que eu tava falando, já fez muito para a podosfera nacional, sim, e muito obrigado, Jovem Nerd. E quando eles quiserem parar, cara, pode parar, fica à vontade, o trabalho dele já foi feito, tá ligado? Eles não precisam para nós agora. Eles não precisam ficar fazendo. Eles não precisam ficar fazendo sem vontade, sabe? Eles têm que fazer se eles estiverem realmente gostando. É isso que é legal. Eu gostava muito de um, que era o Omelette Nights. Não sei se vocês conhecem. Os caras reuniam de noite, só falavam bobagem, era incrível. Era o pessoal do Omelette. Só que chegou uma hora que um estava viajando, um estava na Alemanha, o outro estava na Austrália, o outro estava no Japão, o outro estava na Suíça, sabe? Os caras não tinham mais como gravar. E eles falaram, mano, a gente vai encerrar porque a gente não consegue mais gravar. E é isso aí. E 1-0 pro Brasil. Vai, Brasil, isso aí. Aliás, e só para conformar aqui o... Lá, hein? Daqui a pouco eu vou comentar aí o jogo do Brasil aí. Lá no outra live daqui a pouquinho. Só para confortar o Gabriel aí, cara... O Jacaré Banguela desmarcou com tanta gente na hora do vamos ver, mano. Tipo assim, caralho, cara. É um tal de, não, vou colar, não sei o quê, e depois tu nunca soube mais. Otário. Eu acho que Lucas aqui, ó, comentário do Lucas rapidinho aqui, o Arthur parece aquela laranja do meme Apple. Salve, Lucas Angeletti aí, ó, participou do podcast lá, um grande abraço pro Lucas. O Arthur não tá falando mais nada ali, ó. Já ficou até chateado. Não, ele é mó cuzão, sempre assim. Não canta uma vitória. Ele não canta uma vitória pros amigos. Vai lá, Guilherme, pode falar. Não, o que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Eu acho que esse episódio, ele poderia ser, se tivesse um nome aqui, poderia ser ansiedade não, expectativa, tá ligado? Que a gente tá falando, e sempre volta no mesmo assunto, que é expectativa, sabe? É o trailer que você tava com muita expectativa e o filme não foi tão bom assim, é o podcast que às vezes a gente tá com a expectativa de que vai virar, que vai, sabe, vai fazer sucesso e talvez não vai... O sucesso não é aquilo tudo que você está imaginando, que é isso. Até uma parada que o Adriano foi lá gravar uma vez com a gente no Papo de Calçada, a gente falou sobre isso, né? Falou sobre sucesso. O que é sucesso? Mano, às vezes ter 100 ouvintes por episódio é sucesso, tá ligado? Porque antes não tinha ninguém, cara. Já tem 100 pessoas te ouvindo, sabe? Sei lá, 50 pessoas te ouvindo. Isso já é sucesso. Isso já é relevante. Você vai lá no seu feed, lá no seu host de podcast lá, e olha, sei lá, em 24 horas teve 50 pessoas que ouviram seu podcast. Maluco, você tá ligado que é 50 pessoas parar para ouvir um conteúdo de alguém que não é ninguém relevante na sociedade, tá
tá ligado? É verdade. Às vezes a gente também se coloca num, tipo assim, eu sei fazer, eu tenho muita coisa pra falar. Mano, tem muita gente pra falar, muita coisa, sabe? Acho que tem mais podcast do que ouvinte no Brasil. É verdade, é verdade. É porque a gente nunca acha suficiente, né, cara? O Castanhari, acho que ele não sei em que programa do YouTube que ele foi. Acho que foi até no podcast do Christian Figueiredo, que ele também começou a fazer essa vibe aí. Tá todo mundo fazendo isso daí agora no YouTube. Que ele falou que ele não se importa mais com view. Claro, depois que ele pegou milhões, ele não se importa mesmo. Depois que eu pegar milhões, eu não me importo mais. Não vou colocar, vai ter 1000 caras em um minuto. O Silvio Santos faz aviãozinho de dinheiro, né? Me ajuda aí, qual é o nome desse cara? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Então, só que eu concordo um pouco de que a gente, até mesmo nós pequenos, também não tem que ficar olhando muito pro view, tá ligado? A gente não faz isso porque a gente tá querendo que milhões de pessoas escutem. Não, a gente tá querendo que alguém escute, pelo menos, que alguém converse com você sobre o tema, entendeu? Eu tenho no Podpacast, eu tenho a série Maiores Vilões do Cinema. O Guilherme até participou lá de alguns também episódios, ele vai voltar. Excelente ideia. E é tipo, eu não fiz para, nossa, quero muita gente escutando, vou agregar muito valor. Não, cara, eu reuni grandes caras para conversar comigo sobre grandes vilões que eu sempre gostei de assistir, sabe, no cinema. Isso que é o bacana, isso que é o legal de ser feito. Bom, a gente está encaminhando já para o final da nossa live aqui, porque tem jogo no Brasil. O Adriano daqui a pouco vai estar no Cappuccino Cast, na live deles lá. Então, acompanha o Adriano. Depois que o Adriano sair daqui, corre lá para lá também para assistir junto com ele esse jogo maravilhoso, Brasil e Bolívia. Mas para você que está assistindo a live, para você, estou apontando para você nesse momento, e você ainda não seguiu a live aqui, então vai no coraçãozinho aqui embaixo, ele vai ficar roxinho quando você clicar. Olha que belezinha. Clica ali no coraçãozinho para você seguir a nossa live aqui também e agregar ainda mais para a iniciativa do Podcasters Unidos. Bom, vou começar a agradecer. Adriano, muito obrigado por ter aceitado. O Adriano já gravou lá com o CalCast, já veio fazer a live do Sextou com os Unidos. Eu tô com fominha, hein? Hoje ele vai ainda fazer o Jogo do Brasil. Muito obrigado, Adriano. Fica à vontade. Quando você quiser aparecer no Podpacast também... Quando você quiser aparecer no Podpacast também, o convite está sempre aberto para você. Muito obrigado. Espaço é seu, redes sociais, que você quiser falar. Bom, deixar aí recado para você, amigo ouvinte, amigo que está na live aí, para acompanhar o Papo Aberto, @Papo Aberto Oficial. Deixar um aí oficial por conta de alguns outros que estão aparecendo aí, sendo Papo Aberto durante a pandemia. Isso a B pode não ver, enfim, mas tudo bem. Quem quiser também acompanhar os nossos episódios, podcastpapoaberto.com.br, podcastpapoaberto.com.br. Lá tem nossa história, lá tem tudo. E só dar mais um recadinho, para você que quer começar na podosfera aí, não sabe como, a MR28 vai te ajudar com isso. A MR28 é uma produtora que eu estou montando aos pouquinhos, então desde a criação do seu feed até colocar ele no ar, até editar, a gente dá essa força legal, então segue lá quem puder, a MR28 lá no Instagram, a MR28 oficial no Instagram. E aí, logo a gente coloca as tabelinhas para acompanhar vocês aí, beleza? Obrigado. Beleza. Valeu, Adriano. Segue lá todo mundo, segue lá o Papo Aberto Oficial e a MR28 Oficial também. Arthur, muito obrigado, Arthur. O Lucas já apareceu no Podpacast, Arthur, mas eu quero você lá também, hein? Não, vambora, pô, vambora, só chamar aí, pai. Beleza, aqui é presença, Beleza. Rapaziada, brigadão aí por acompanhar. Qualquer coisa, pô, chega junto, sabe? Se você tá escutando aí, for podcast, tá lá no Podcast Unidos. Mano, chega junto, conversa, a gente dá um jeito de ver um tema maneiro para nós dois e a gente troca a ideia, tá ligado? Para quem quiser escutar eu falando as besteiras da vida, nos temas polêmicos, CaôCast, bem sugestivo, CaôCast, chega lá e quer mandar mensagem, mano? Quer falar alguma coisa, sugestão de pauta, conversar? Mano, @CaôCast no Instagram. Ou então vai lá no nosso site. A gente também tem um site, pô. Que isso, pô? Acha que a gente tá de bancada? sem www. Já estamos em 2020. caocast.com. Vai lá. Não precisa dessa porra. Só chegar. Brigadão aí. Pô, aí. Gabriel, Podcast Unidos inteiro. Guilherme, brigadão aí pela solicitação. Sempre que precisar, mano, a gente vai colar.
E, Guilherme, tu tá devendo um Caocast, sabe, né? Não, tô devendo. Tu sabe, tá devendo, hein? Tô devendo. Não, vamos gravar. Então já é. Só mandar o dia pra mim que eu tô disponível. Amanhã. Menos de sexta. Caralho. Menos de sexta, porque de sexta eu tô aqui. Já é. Beleza. Guilherme, muito obrigado também por ter participado aqui da live. Fica à vontade agora. O Guilherme vai voltar lá no Podpacast. Só para você que não escuta Podpacast, não escuta Papo de Calçada, não escuta Papo Aberto Oficial, não escuta o Calcast, você tem todo o direito de estar errado, meu amigo. Vai lá escutar todo mundo. Então, Guilherme, fica à vontade aí, espaço assim. Exatamente. Muito obrigado aí pelo convite. Foi maravilhoso aqui estar com essa galera batendo papo, né? Polêmica. Eu não sei porque onde eu vou sempre aparece polêmica. O pessoal gosta de falar desses bagulho polêmico. Mas foi um prazer. Quem quiser encontrar o Papo de Calçada é @Papo Calçada em todas as redes sociais. A gente tem um blog também. Nós estamos chegando lá no Bookstime Brasil agora também. Estamos num período de transição para lá. E é isso aí, galera. Tamo junto. Quiser convidar, quiser participar lá no Papo de Calçada também, dá um alô. A gente, 2021, começa a nova temporada aí. Já estamos planejando começar novos episódios para gravar. E, Guilherme, valeu, cara. Sempre que precisar, tamo junto aí, gravando lá, né? Qual que é o melhor vilão da história aí, né? A Cruella não entrou. Vamos esperando a terceira temporada aí para falar da Cruella. Tem que ter programa. Valeu. A Cruella deveu logo. Ontem gravamos sobre Fred, então logo Fred aí para atormentar os sonhos de todos vocês aí. Muito obrigado, viu, todo mundo. Obrigado, Guilherme, obrigado, Arthur, obrigado, Adriano. A Monique comentou aqui, ó. Chamou na xincha aí. Comigo o Guilherme fala tá ocupado. Não, vocês ficaram sabendo que ela convidou 30 pessoas para falar sobre 30 temas diferentes do podcast Horrorizadas dela e não chamou eu, cara. Incrível, eu tenho uma série só de vilão, ela não me chamou. Mas beleza. Ó, o Gabriel quer a Cruella também, o Gabriel tá certo, vai ter Cruella, vamos fazer aí... Tamo junto, Gabriel. Vamos trazer a Cruella aí novamente aí para o holofote. Então, para você ainda que está escutando aqui a gente, não seguiu a iniciativa, não, a live aqui na Twitch, segue, dá um coraçãozinho aí para a gente e a gente se vê na próxima semana ou em qualquer outro podcast aí pela rede. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fé.